Aproveitando que o Salazar está aqui na bancada, eu gostaria que ele nos atualizasse sobre a situação dos reforços que o Corinthians está correndo para inscrever até às 7 da noite. Vai dar certo, Salazar? Já deu, Michele. Já deu certo. O Corinthians conseguiu inscrever os 3 reforços. Pedro Henrique, atacante que veio do Internacional, Igor Coronado, que estava lá na Arábia Saudita, e o Matheus França. Era o Mateuzinho, agora virou Matheus França no Corinthians. Os 3 estão anunciados oficialmente, os 3 treinaram hoje no CT Joaquim Grava, os 3 passaram pelos exames e os 3 bidaram, como a gente fala agora, tem o termo... A torcida do Corinthians é tão impressionante, mas tão impressionante, que ela derrubou o bid. O site da CBF caiu hoje. Nunca tinha visto isso na minha vida. O site caiu, não aguentou tanta gente ali na expectativa, mas o Corinthians conseguiu correr com a papelada e os 3 estão inscritos, podem jogar a hora que estiverem prontos. Aí você vai me perguntar, mas e aí, vai pro derby? Provavelmente não. Não todo mundo, né? O Coronado... ele só deve jogar contra a Ponte Preta, enfim, daqui a um tempo. O Coronado não está bem fisicamente ainda, a gente está vendo aí as imagens do Yuri Medeiros, que fez a chegada do Coronado com as suas tantas malas da Arábia Saudita. Ele admitiu que não está bem fisicamente, que ainda precisa trabalhar direitinho, não joga desde dezembro, então não tem nenhuma chance dele ser relacionado para o derby. O Matheus França, lateral direito, pode ser relacionado. O Pedro Henrique, atacante que veio do Inter também, talvez seja relacionado. Vamos esperar. Os caras estão chegando agora, depende muito do Antônio Oliveira, mas o Mateuzinho e o Antônio Oliveira, o Mateuzinho e o Pedro Henrique, esses têm chance sim de serem relacionados. O Igor Coronado a gente espera mais um pouquinho, mas está todo mundo liberado. Muito bom. Mas tá liberado, mas será que já vai jogar? Não vai treinar quando? Sábado? Esses 2... Gente, muito bem. Vai falar? Olha... Eu acho que a missão do Antônio Oliveira é infinitamente mais complicada do que a do Abel. E comparando com o início do Abel, não com agora. O Abel já é um técnico consolidado, multicampeão, já sabe mais futebol brasileiro do que a gente. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, o Abel, quando chegou aqui ao Palmeiras, ele chegou para uma missão muito mais simples do que a do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira chega num Corinthians em crise, com jejum de títulos, em reformulação, montando o elenco em meio ao campeonato, enfim... A situação do início do Antônio Oliveira no Corinthians é muito diferente da situação do início do Abel lá no Palmeiras. Mas é um início promissor, é um início muito promissor. Chega, um time em crise, de cara, consegue 2 vitórias, muda o sistema dá certo, começa a ganhar confiança. Eu acho que não tinha como ser melhor para o Antônio Oliveira. Acho que é um jogaço, acho que promete. E eu estou com o Abel de novo, a segunda vez que eu vou concordar com o Abel aqui. A disputa é Corinthians e Palmeiras e não é entre Abel e Antônio Oliveira. Mas é natural que os 2 sejam personagens. Afinal, é o maior clássico do Brasil e os 2 técnicos portugueses lado a lado. E promete esse Antônio Oliveira. Eu tenho a impressão que vai dar certo. Gosto da personalidade dele, gosto do jeito que ele armou o time do Cuiabá, por exemplo. Fez um grande trabalho no ano passado. Ele no Corinthians, em 2 jogos, ele organizou a equipe, gente. Só dele montar lá, é uma coisa tão simples, né? Ele liberou o Fagner para jogar mais solto, porque não tem mais gás para ir e voltar. Deu certo. Tirou o Yuri Alberto lá do meio dos zagueiros. Já melhorou o Yuri Alberto. Então são pequenos toques, é o tal do dedo do técnico, né? O Abel Ferreira chegou já para ganhar tudo também em pouco tempo no Palmeiras, num clube muito mais organizado. Tem a questão da estrela, sorte também, né? O pé direito. Então, o Carpini começou com bastante sorte no São Paulo. O Antônio esse rapaz aí do Corinthians, ele chegou Perdão, tinha também, de novo, né, Michele? Desculpa. Não. Ele chegou como auxiliar do Gesualdo, como eu disse na reportagem. Aí depois ele sai em voo solo, ele procura times, com todo respeito, mais médios do futebol brasileiro, né? Então ele faz um processo. O que me chama a atenção é que ele não foi muito bem no Curitiba, não foi bem no Cuiabá na primeira passagem. O trabalho dele no ano passado no Cuiabá, que é a segunda passagem dele no Cuiabá. A primeira também não foi das melhores. No Atlético Paranaense também não deixou saudades. O ano passado é o único trabalho de destaque do Antônio Oliveira. Sim, mas é o mais recente. Tira da zona de rebaixamento e leva o time para a Sul-Americana. Bacana. Olhando de longe, você fala, é pouco, né, para virar técnico do Corinthians, mas é inegável que o cara é promissor, que ele tem talento, aparentemente tem talento.
Ele tem Ele é mestrado. bom de fala. Ó, ele tem mestrado em treino de alto rendimento. Sim. Então, assim, às vezes, como o Abel Ferreira deu certo no Palmeiras, então, assim. O Abel chegou no Mas Palmeiras, também não era todo ninguém. mundo quer acertar Veio do de Paok, novo. chutado de lá é e pronto. toda hora que vai cair um Sim. Abel Ferreira de paraquedas aí, hein? Calma, É. calma lá Mas é também, que né? o Corinthians já tentou o português, não deu certo. Agora vai pro outro Pronto, português. pode Deu me sabe? xingar certo aqui. mais ou menos. Vamos Vitor xingar aqui, Pereira. ó. Ô, Vice-campeão baba-ovo, da Abel Copa do Brasil e Ferreira. G4 brasileiro. Ele foi bem naquela temporada. Mas Mas é. o Abel é isso aí, cara. O Abel era ninguém. vem Foi cá, treinou o o Vitor Braga, Pereira- veio do Paok e deu certo. O Vitor Pereira falou da sogra, não falou? E o Abel também fica O falando da Antônio sogra. Oliveira já falou da sogra O dele. Ele Antônio mandou até Oliveira um beijo pra mandou um beijo sogra. pra sogra. E a sogra É a mesma? É a mesma, pelo amor, é. Senhora. A intrigueira Gente, aqui, ó. essa Não, sogra... depois que ela falou da minha mãe, outro dia minha mãe até me mandou É a mensagem. mesma, não, para. A sogra já tá famosinha na internet, a sogra da Fiel, não é isso, Sua cara? mãe não, seu pai. Vocês viram na rede social? Não sei se tem aí. se Tem o a pessoal sogra, eu vi ele tem. falando. Mandou... Não. O diretor vai bater na gente daqui a pouco, ó. Essa Ela, sogra... ela já tem um canalzinho dela aí na rede social. A de verdade, a A sogra dele? sogra, a sogra da Fiel. Vamos mostrar pra você a sogra. Beleza? Agora eu quero... Antônio Oliveira deve fazer pelo menos uma mudança em Derby. O Corinthians deve ter pelo menos uma mudança na escalação para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo às 18 horas na Arena Barueri, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Após cumprir suspensão, o lateral direito Fagner deve retomar a posição de titular, que foi de Léo Maná na vitória por 4-1 sobre o Botafogo de São Paulo na última quarta-feira. O técnico Antônio Oliveira tem uma dúvida na equipe que deve ser solucionada somente na véspera do derby. Maicon se queixou de dores no músculo posterior da coxa esquerda, mas não teve lesão diagnosticada. A expectativa é de que o camisa 7 tenha condições de enfrentar o Palmeiras, mas ele aguarda uma nova avaliação neste sábado. Caso Maicon entre em campo, ele irá completar 200 partidas pelo Corinthians. Se não puder atuar, o jogador deve ser substituído por Fausto Vera. Anunciados como reforços do clube nesta sexta-feira, o lateral direito Matheus França e o atacante Pedro Henrique treinaram com bola com o restante do elenco e devem ser relacionados para o derby. Já o meia Igor Coronado, que chegou ao Brasil nesta sexta-feira, está inscrito no Paulistão, mas não deve ir para a partida. Uma possível escalação alvinegra para enfrentar o Palmeiras é Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano, Ranielli, Maicon ou Fausto Vera e Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Segundo informações divulgadas pelo Corinthians, nesta sexta-feira, Antônio Oliveira promoveu uma atividade de finalizações e um treinamento técnico-tático de transições ofensivas e defensivas. A equipe encerra a preparação para o derby neste sábado.